Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando com esse vídeo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Faremos também uma análise fria do que foi ontem, Flamengo 1, Santos 2, jogo do Campeonato Brasileiro. Antes de começar com essa análise da partida de ontem e das notícias do Flamengo, eu pediria a você que não é inscrito no canal que fizesse a sua inscrição, pois ela é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixasse o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você está gostando dos conteúdos e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Bom, dito isso, vamos às notícias e à análise da partida de ontem entre Flamengo 1, Santos 2. Boa nação, ontem, mais uma vez, ficamos decepcionados, ficamos tristes, desiludidos e qualquer outro adjetivo que denote a indignação e a insatisfação da torcida do Flamengo para com seu time. Num jogo em que todos nós imaginávamos como o ideal para se vencer, para ganhar confiança como time, o que vimos foi totalmente o contrário, né, de tudo isso. Vimos um time novamente desorganizado, um time apático, um time sem sangue, sem alma e sem vontade de vencer, sem ter nos olhos a importância de que a vitória de ontem poderia trazer em relação ao campeonato e aos nossos objetivos, a classificação para a Libertadores e também, quem sabe, a busca do título. O time já começou jogando mostrando os mesmos erros, muito confuso, muito lento em suas transições e sem punch para sufocar o adversário. Mesmo assim, achou um gol através de Pedro e nem assim com o gol o time ficou tranquilo para desenvolver um jogo normal, para fazer com que o time ficasse assertivo como equipe. Nunca houve isso. O lance decisivo do jogo, ainda quando estava 1-0 para o Flamengo, no lance, ao meu ver, de jogo, uma proteção dos braços, com os braços abertos de Gerson, ele atingiu o rosto do jogador do Santos Futebol Clube, que resultou depois no chamado do VAR, e aí no rigor da decisão do árbitro, que optou por anular o cartão amarelo até então dado para Gerson e expulsar o jogador com o cartão vermelho. No meu ver, rigorosíssimo o árbitro, não era lance para expulsão, até porque uma característica principal de uma cotovelada é o gatilho. Em nenhum momento o Gerson gatilhou para dar a cotovelada no atleta. Ele foi só abrir os braços para se defender, ou para ganhar espaço, e conseguiu atingir no rosto, mas nada de natureza intencional. Mas olha o que o árbitro botou na súmula. Expulsou o Gerson por golpear o adversário com o cotovelo no rosto, com o uso de força excessiva na disputa de bola. Meus amigos, é só vocês olharem as imagens que não vai ter força excessiva em nenhum momento ali. Portanto, muito rigoroso, muito tendencioso a atuação desse Rafael Klein como árbitro de ontem, Flamengo 1, Santos 2. Lembrando, meus amigos, volto a dizer que todo mundo sabe que a característica principal de uma cotovelada é a vontade de executar o seu gatilho. Ou seja, a intenção, o dolo de dar a cotovelada, o que não houve através do gesto. Mas que o juiz, vendo no VAR, identificou e, a meu ponto de vista, se enganou. Lamentável a atuação do árbitro. Foi por isso que o Flamengo perdeu? Não. Mas isso contribuiu e muito para que o Flamengo, que ainda ganhava por 1-0, chamasse o Santos para cima dele. E aí o resto todo mundo sabe. Falando nas atuações dos jogadores, não há nenhuma a se relatar como destaque. E sim como péssimos desempenhos e exibições. Wesley, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Arrascaeta, Luiz Araújo, que errou tudo, Gabigol e Pedro, e também Bruno Henrique. Bruno Henrique, que depois que renovou o contrato, não sei se já assinou, mas nunca mais foi o mesmo. Pode-se dizer que a entrada de Rodrigo Caio, que não jogava desde o mês de abril, quando entrou 17 minutos contra o Internacional,
foi um ponto positivo do jogo. Não comprometeu, acertou, na meu ponto de vista, quase que 100% dos passes que fez. Porém, o seu problema, o grande problema do Rodrigo Caio não é durante a partida em si. O grande problema do Rodrigo Caio é pós-jogo, é como o joelho dele vai absorver esse esforço. Esse é o grande problema do Rodrigo Caio. Mas foi bom vê-lo na partida. Só que não foi bom foi ver o Flamengo mais uma vez deixando passar aí oportunidades que estão passando na frente dele e ele não as está agarrando. Por fim, Bruno Henrique, pelo nervosismo e por não estar jogando nada, né, pela derrota em curso, foi expulso depois de ter levado o cartão amarelo na mesma joga, o que o tirará dos próximos 2 jogos contra Fortaleza e Palmeiras. Deixa eu explicar essa situação para vocês. O Bruno Henrique estava pendurado com 2 cartões. Num primeiro momento ele levou o 3º cartão amarelo. E aí já estava suspenso automaticamente de uma partida. E depois de tomar o cartão amarelo, ele não levou o 2º amarelo, ele levou o vermelho direto. E aí, quando você leva o vermelho direto, você tem que cumprir também a suspensão. Então, meus amigos, não teremos Bruno Henrique, que já não está numa fase boa, contra o Fortaleza no domingo, e nem contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, dia 8 do Maracanã. Infelizmente, não sei se pior do que tá pode ficar não, porque eu acho que não falta acontecer mais nada esse ano com o Flamengo. O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada dessa quinta-feira, por volta de 3 horas da manhã, e se reapresenta às 16 horas no CT Ninho do Urubu, onde vai iniciar a preparação para enfrentar o Fortaleza no próximo domingo, aqui em Fortaleza, no Castelão. Serão 3 atividades antes do embarque para Fortaleza, a fim de enfrentar o time local. A torcida do Flamengo, por ter arremessado copos em direção ao gramado, principalmente quando estava naquela onda da expulsão do Bruno Henrique, pode fazer o Flamengo incorrer no artigo 213, inciso 3, parágrafo 1º do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê, além da multa de R$100 a R$100.000, em perda de mando de campo de 1 a 10 mandos. Então, vamos aguardar aí o julgamento do STJD, em qual pena e em qual artigo o Flamengo vai ficar em curso. O centroavante Pedro do Flamengo quebrou um jejum diante do Santos de não marcar gol com bola rolando há 4 meses. E foi um gol especial, eu diria que muito especial, pois foi o 100º gol de Pedro vestindo o manto sagrado rubro-negro, alcançando assim a melhor temporada artilheira da carreira jogando pelo Flamengo. Parabéns pelo Pedro, não parabéns pela derrota de ontem. Após 6 temporadas, o Flamengo pode viver a realidade de disputar a Copa Sul-Americana ante a Libertadores da América, visto o desempenho que está tendo na temporada de 2023, muito inconstante, que joga nesse momento. Lembramos que em 2017, o Flamengo foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, quando perdeu lá na Argentina para o Independiente e empatou no Maracanã, também numa arbitragem desastrosa do colombiano Vilmar Roldán. Então o Flamengo foi vice-campeão da Sul-Americana. Eu, particularmente, não vejo como uma vergonha o Flamengo participar da Sul-Americana. Não, eu vejo sim como um reflexo pelo pífio ano de 2023 que o Flamengo disputou, está disputando a Série B da Libertadores, porque não teve desempenho para estar na Série A, que é a própria Libertadores da América. Hoje, meus amigos, às 19 horas, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do nosso Mengão, volta à quadra do Tijuca Tênis Clube para enfrentar o Fluminense em mais uma rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pela Flá TV, com início da transmissão às 18 horas e 40 minutos. Bom, se o time do Flamengo tivesse performando bem, o cenário atual da classificação do Campeonato Brasileiro seria até pensamento para título. Porém, não há performance do time, nem quem sonhe a gente buscar ser campeão. A realidade é
iremos aos trancos e barrancos buscar a vaga na Libertadores de 2024, é o que nos resta. Nós estamos na 6ª posição, a 2 pontos do G4, com um jogo a menos. Possível é. Agora, se o time vai ter competência para buscar essa classificação, essa é a grande dúvida. A torcida, ninguém da torcida tem essa confiança, né? A derrota para o Santos ontem foi a 8ª vez no Campeonato Brasileiro que o Flamengo levou uma virada depois de estar à frente no placar. O que só mostra a falta de vontade e a falta de concentração desses jogadores sem sangue, sem alma e sem vontade que hoje performam pelo Flamengo. Bom, meus amigos, com a divulgação do balancete do terceiro trimestre de 2023, o Flamengo confirmou que até 30/9, o final do trimestre, que o clube já arrecadou esse ano com venda de atletas formados no clube, os famosos categoria de base, cifras que ultrapassam os 270 milhões de reais. E aí a gente pode trazer como exemplo as vendas de Matheus França, João Gomes, Vinícius Souza, Mateusão, Ramon, Natan, Vitor Gabriel, Matheus Tuller, Cauã, goleiro que foi para a Alemanha, Otávio, zagueiro que foi para Portugal, Richard Rios, que está no Palmeiras, e Max, que está jogando lá na MLS dos Estados Unidos. Então, uma boa soma de dinheiro que o Flamengo já arrecadou com venda de jogadores formados no próprio clube. Os próximos 4 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, dos próximos 4 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o clube só sairá para enfrentar o Fortaleza no próximo domingo, aqui em Fortaleza. Pois, depois do Fortaleza, o Flamengo enfrenta o Palmeiras no Maracanã, depois o Fluminense também no Maracanã e o Bragantino também no Maracanã. São 3 decisões com confronto direto pela vaga da Libertadores. Afinal de contas, Palmeiras, Fluminense e Bragantino. O Fluminense, se não ganhar a Libertadores, vai estar disputando uma vaga também da própria para 2024. Meus amigos, o cenário em que foi construído o relatório financeiro do terceiro trimestre do Flamengo, de baixo endividamento, caracterizado pelo baixo endividamento e pelas receitas recorrentes sólidas, né, que garantem a receita grande do Flamengo, permite ao clube manter um elenco qualificado com chance de alcançar as fases decisivas de todas as competições que participa e de forma sustentável a longo prazo. O que não está acontecendo. Alguma coisa está errada. Nós temos a faca e o queijo na mão, só não sabemos botar para dentro da boca. Isso que é que falta, pessoal? Falta gestão de futebol e vontade de fazer. Tá ouvindo, Landim? Alguns momentos, alguns números do terceiro trimestre financeiro do Flamengo. O Flamengo está fechando o terceiro trimestre com caixa de 194 milhões de reais. Está fechando com superávit de 268 milhões. E aqui eu aproveito para explicar o que é o superávit. O superávit é a diferença entre os valores oriundos da receita com os valores gastos nas despesas. O que sobra se chama superávit se ele for positivo. Se a receita for maior do que a despesa, o nome é superávit. Se a receita for menor que a despesa, é déficit. Olha, em parcelas a pagar de jogadores comprados pelo Flamengo nos próximos 12 meses, o Flamengo tem que pagar 160 milhões. Agora, atentem para esse detalhe. Agora, parcelas a receber de jogadores vendidos pelo Flamengo nos próximos 12 meses, o Flamengo tem a receber 164 milhões. Quer dizer, a pagar tem 160 e a receber 164. Esse encontro de contas está sendo favorável porque vai sobrar 4 milhões de reais ao Flamengo. O Flamengo, ao fim do terceiro trimestre, já atingiu a receita de 1,03 bilhões de reais. O que significa dizer que nós teremos um faturamento esse ano maior que o faturamento do ano passado, né? Eu sempre falei nos meus vídeos, nas minhas lives, que muita gente ia se surpreender, porque muita gente estava pensando que com a eliminação na Copa do Brasil, ou na Libertadores, e também não ter ganho a Copa do Brasil, o Flamengo ia ter um ano pior, financeiramente falando, do que 2022, e isso não vai acontecer
Graças a Deus. Então a gente só precisa performar dentro do campo, porque fora de campo, meus amigos, o Flamengo sobra no futebol brasileiro. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixando um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!